Olá, meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme seja o horário que você está assistindo esse vídeo. Peço a você encarecidamente que se inscreva no canal. Temos muitos vídeos, 80 e tantos vídeos no canal, e muita gente assiste os nossos vídeos, mas nem todos são inscritos. Você não vai pagar nada com isso e você nos ajuda muito inscrevendo-se no canal. Inscreva-se. Faça isso. Peço com muito carinho a você que se inscreva no canal A Voz da Bíblia Sagrada, que tem muita informação boa para você. Hoje vou falar um pouco sobre o livro da vida. Claro que estou falando isso a pedido, né? Umas pessoas nos pedem, né, para que a gente possa falar alguma coisa. E dentro do conhecimento que temos, nós procuramos dar algumas respostas. O livro da vida, né? Eu vou passar a segunda tela para você já entender por que alguém perguntou isso. A pessoa perguntou: uns foram criados para a salvação e outros para a perdição? Bem, pelo teor da pergunta, né, essa pessoa está realmente com dúvidas sobre o livro da vida. Eu entendo que essa pessoa deve ter ouvido, né, algum debate entre calvinistas e arminianos e tal, porque há um debate ferrenho aí, né, sobre essas questões. Uns já nascem salvos, uns já foram criados para ser salvos, outros para serem perdidos, para a perdição. Então há muita controvérsia sobre isso, mas eu quero até dizer para você que há livros muito bons aí, livros e teólogos muito bons, teólogos que defendem a predestinação de Calvino, teólogos que defendem também o livre-arbítrio de Armínio e assim por diante. Eu recentemente assisti, baixei o vídeo, né, aqui no meu computador, um debate gigantesco aí de um arminiano e um calvinista, cada um defendendo os seus pontos, né, fundamentais. Eu acho isso muito perigoso quando as pessoas querem clausurar Deus em 5 pontos do calvinismo e 5 pontos do arminianismo, que não é nada mais do que isso, que eles procuram defender com unhas e dentes. Eu acho que o bom teólogo precisa ter uma visão holística da Bíblia e não se limitar a isso. Deus não está preso a esses pontos teológicos, certo? Também quero dizer que o teólogo nunca deve estar acima da Bíblia. A Bíblia está sempre acima do teólogo. Então nós vamos falar um pouco sobre isso. Claro que não vamos falar tudo, porque não temos condições de fazer isso, até mesmo porque o vídeo não dá. Nós não podemos fazer um vídeo aqui gigantesco que depois as pessoas não consigam nem acessar. Um vídeo pesado. Então eu vou limitar algumas coisas. Mas tudo isso, essa questão do livro da vida, eu quero dizer para você que não é um livro como a gente conhece, né? O livro da vida está na Bíblia, claro, fala sobre ele. O próprio Jesus Cristo falou isso, né, sobre os discípulos. Se vocês não fiquem felizes lá em Lucas 10, quando os discípulos chegaram muito felizes, porque até os demônios, quando eles citavam o nome de Jesus, eles batiam em retirada e eles chegaram muito felizes. E Jesus disse: olha, não fiquem felizes somente por isso, mas fiquem mais felizes ainda porque os nomes de vocês estão escritos nos céus. Ele não disse nem livro da vida. Quer dizer, algumas Bíblias trazem esse nome, mas traz esse termo, mas outras não. Então, alegrai-vos antes porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Certo? Mas vamos em frente. Por que as pessoas pensam muito nisso e ficam temerosas? Porque nós temos realmente registros sobre isso. Eu vou passar agora um desses registros. Está em Apocalipse capítulo 20, verso 15, onde diz assim, aqui eu resumi o versículo bastante: aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Fala julgamento final, né, de todas as coisas, aonde quem não foi encontrado lá no livro da vida, o nome, foi lançado no lago de fogo. Aí as pessoas se assustam, claro. Mas uma das perguntas que alguém também fez, mas pastor, quando é que foi escrito esse livro da vida? Claro, a Bíblia traz tudo, né? Esse livro
E como eu já disse a você, não é um livro como a gente conhece, mas é porque para Deus tudo está registrado nesse espaço, nesse universo imenso que Ele criou, nada escapa, né, do conhecimento dele. Ele é um ser eterno, então o passado, o presente e o futuro está o tempo todo presente diante dele. Então vamos ver agora, vamos prosseguir para a gente entender melhor. Aqui quando fala lá sobre a besta, né, em Apocalipse, que alguns vão preferir adorar a besta, lá em Apocalipse 17, 8, diz assim, a besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Bem, com esse texto, tem outros também afins, mas eu vou citar apenas esse, que é o mais contundente. Nós percebemos que essas anotações, ou seja, esse livro da vida, né, como é chamado na Bíblia, ele foi concluído antes da fundação do mundo. Então, por isso que muitas pessoas dizem, então Deus já criou uns para serem salvos e outros para serem perdidos. Se ele anotou lá nesse livro só o nome dos que iam ser salvos, parece até muito lógico, não é isso? Mas não é assim. Não. Certo? Vou começar por algo muito simples. Eu não vou citar Ezequiel, esses textos aí, nada disso, porque senão não vai demorar muito esse vídeo. Mas você conhece a história. Deus foi quem criou Lúcifer, certo? Será que Deus não sabia que Lúcifer ia se rebelar? É claro que Deus sabia. Deus sabia que Lúcifer ia se rebelar. E por que Deus ia conquistar? Deus sabia também que ele ia conquistar uma terça parte dos anjos. Deus sabia de tudo isso. Ele é onisciente. Agora, Deus fez alguma coisa para que Lúcifer não se rebelasse? Não. Apenas quando ele cometeu o pecado dele, Deus combateu com os seus anjos contra ele, os anjos caídos, e expulsou dos céus. Deu para você entender agora que existe algo chamado livre-arbítrio, ou seja, algo que o ser criado, Deus quando criou os seres racionais, ou vou dizer com outra expressão, inteligentes, né? Sejam homens ou anjos, Deus criou com essa possibilidade desses seres obedecer a Ele ou não, certo? Então Deus já sabia de antemão quais eram os anjos que iam ficar com ele lá nos céus, que iam obedecer a ele, já sabia antecipadamente quais os anjos que iam aderir a Satanás, a Lúcifer. Tudo isso Deus sabia, mas não deixou de criar. O motivo por que ele não deixou de criar esses seres assim, nós não temos como descobrir na Bíblia. O único meio de nós entendermos isso é que Deus não quis criar pessoas, que Deus não é um ditador cruel. Pronto, acho que eu usei o termo correto. Deus não é um ditador cruel. Deus, quando cria os seus seres racionais, ele dá liberdade para esses seres. E quanto a pessoa diz, mas ele sabe, mas como é que pode? Uma terça parte foi expulsa, as outras duas partes ficaram. Deus já sabia de antemão que isso ia acontecer. Certo? Nós não temos uma teologia mais profunda para dizer, não, mas por que então Deus criou? Não tem como explicar isso. A única explicação é, Deus criou seres com livre-arbítrio. O grande problema é que muitos calvinistas pensam que livre-arbítrio é a pessoa fazer tudo o que bem quer. Não é bem assim, certo? Deus criou com livre-arbítrio, mas tem coisas que ele limita, certo? Mas a questão de Lúcifer, Deus não impediu dele se rebelar. Aí vamos agora para o Éden. Eu não vou citar os textos, mas você conhece muito bem o Gênesis, eu acredito.
Você vai lá no Gênesis, Deus criou Adão, depois criou uma esposa, deu para ele. Será que Deus não sabia que aquela esposa ia pecar e ia levar o homem ao pecado? Claro que Deus sabia. Será que Deus não sabia que Satanás ia conquistar o casal humano lá mesmo dentro do Éden? Claro que Deus sabia. Será que Deus não sabia da incorporação na serpente? Claro que Deus sabia de tudo. Mas mesmo assim ele criou. Agora, a única explicação que podemos ter é: Deus não cria seres inteligentes, racionais, como se fosse um robozinho a controle remoto. Isso seria cruel para os seres irracionais. Deus é bom e é misericordioso e Ele dá a oportunidade do homem estar com Ele ou não. Deus não obriga ninguém a servi-lo, certo? Vamos em frente. Nós temos que ir em frente. Por que então existe o livro da vida e pessoas inscritas as quais não se perderão? Vamos ver agora. Bem, isso faz parte da presciência de Deus. Eu poderia encher aqui esse vídeo de versículos sobre a presciência de Deus, mas eu me limitei a colocar apenas 1 Pedro 1 e 2, para a gente não perder muito tempo. 1 Pedro 1 e 2 diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus, para a santificação do Espírito, para a obediência, veja aí a palavra obediência, e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Isso era uma saudação que Pedro estava dando e se dirigiu assim aos irmãos que ele considerava salvos. Bem, agora, vamos pensar em outro fato. Eu não transcrevi os versículos aí, mas vou dizer de cor, não preciso dizer onde está o endereço do versículo, você procura na Bíblia e acha. Quando Jesus foi escolher os apóstolos, ele tinha vários discípulos já. E a palavra que Lucas utilizou lá para dizer que Jesus escolheu ou elegeu, né, os 12, foi a palavra grega eklegomai. Será que eklegomai diz que quando a gente elege um, pode ver lá no grego, nos originais, é em detrimento de outros? Ou seja, porque Jesus escolheu 12 discípulos, ele tinha muitos discípulos, ele escolheu 12 para serem apóstolos. Aí os outros, ele rejeitou? Não. Os outros permaneceram. Então, eklegomai não leva a conotação de escolher uns e rejeitar os outros. Nada disso. E em outro momento, no próprio livro de João, se eu não me engano é no livro de João, o próprio Jesus Cristo diz assim: eu não vos escolhi a vós, os 12, porém um de vós é o diabo, que era Judas, né? Será então que Jesus não sabia? Jesus é onisciente, meu amigo e minha amiga, certo? Ele sabia. Mas a que se deve isso? Você pode inventar um monte de coisa. Eu conduzo isso para o livre-arbítrio de Deus. E Deus não é um ditador cruel que massacra as pessoas, que cria um para a perdição e outros para a salvação. E nós vamos provar isso aqui neste vídeo. Deus é um ser amoroso, bondoso, mas que corrige aqueles que realmente transgridem, né, os seus mandamentos. Deus corrige, mas Ele não obriga. Ele não obrigou Lúcifer a servi-lo eternamente. Ele não obrigou Adão a obedecê-lo lá no Éden. Ele não obrigou Jesus não obrigou Judas a permanecer firme, certo? Agora, claro, se nós formos voltarmos lá no livro da vida, né, do Apocalipse, é claro que lá na fundação do mundo Deus já sabia que tudo isso ia acontecer. Entendeu agora? Deus já sabia. Certo que tudo isso na história da humanidade, na história dos anjos, aconteceria. Que Judas ia negar Jesus. Com certeza ele não estava escrito. Se ele se perdeu, que também
Já existem até teólogos que dizem, não, Judas não se perdeu. Eu acredito que ele se perdeu, mas tudo bem. Então, se ele se perdeu, ele não estava inscrito no livro da vida, realmente, não estava, certo? Ele não fazia parte, porque Deus, pela sua presciência, não que ele escolheu para isso, mas como ele deu a oportunidade do homem decidir se quer ou não servir a Deus, então ele não escolheu ninguém para a perdição, mas nós vamos provar com inúmeros versículos bíblicos que que Deus criou os homens para a salvação, mas sabendo que nem todos se salvariam, porque ele não obriga, ele não é um ditador cruel que obriga as pessoas a servi-lo, e nem também cria pessoas para serem perdidas. Ele deu a oportunidade a todos em Cristo Jesus. Vamos em frente, né? Você está vendo aí em 1 Pedro, capítulo 1, verso 2, que Deus elegeu essas pessoas pela presciência. Vamos em frente. Vamos ver se realmente a Bíblia tem... São muitos versículos, mas eu vou citar apenas alguns, que provam que Deus quer que todos os homens se salvem. Diz assim: acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Certo? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 21. Esse é apenas um texto. Vamos a outro, né? Vamos agora a mais dois textos. Será que a vontade de Deus não é que o homem se salve? É claro que é. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Aí vem Tito 2 e 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. 2 Pedro 3 e 9. Ele, o Senhor, é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus, por acaso, quer que alguém se perca? Para eu não acreditar na livre escolha do homem, essa livre escolha, quero repetir mais uma vez, não é você fazer o que bem quiser na vida, não. São quando se trata de coisa da eternidade, é a livre escolha. Deus adere a Deus, o homem adere a Deus, escolhe a Deus ou não escolhe, certo? Ou não quer obedecer a Deus. E esses três versículos, aqueles que colocam a soberania de Deus acima de tudo, como se ele fosse um ditador cruel, não percebem isso. Deus não quer que as pessoas se percam. Essa é a grande verdade. Ele dá uma oportunidade a todos. Agora, como ele é presciente, onisciente, ele já sabe que muitos não vão se salvar. Mas nem por isso impediu dessas pessoas nascerem. Deu para você entender agora? Deus não impediu dessas pessoas nascerem, até porque precisa ficar registrado para os anjos que há alguém que vai escolher a Deus. E as pessoas que o escolhem de livre e espontânea vontade, claro, ajudadas pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do contrário, não precisaria convencer. Se o homem já está escrito lá no livro da vida, simplesmente que foi escolhido para ser salvo, para que convencer? O próprio homem vinha sem precisar de convencimento nenhum. Deu para você entender? Mas o livro da vida, ou seja, esse registro nos céus existe. E ele não erra. Se alguém não for encontrado escrito lá naquele livro, não vai ser salvo. Mas não porque Deus criou para isso. Deus permitiu que essas pessoas, que esses seres, os homens que nasceram depois disso, né, permitiu que fossem criados. Criou os anjos, sabendo quantos permaneceriam com ele e quantos não permaneceriam. Criou Adão, sabendo que ele não obedeceria. Permitiu que Judas traísse Jesus, certo?
simplesmente para haver em todo o universo uma demonstração de que Deus não obriga ninguém a estar com Ele. É preciso que aqueles que queiram estar nos céus com Deus, essas pessoas estejam de boa vontade, como estão a outra parte dos anjos que ficou com o Senhor. Não haverá mais rebelião entre os anjos lá nos céus. Por que não haverá? Porque o que tinha de acontecer já aconteceu, a Bíblia já conta. A Bíblia não prevê uma nova rebelião de anjos contra Deus. E a Bíblia é a verdade. Então, qualquer teólogo que tiver um pensamento fora disso, não está pela Bíblia. A Bíblia não prevê nova rebelião de anjos, certo? E a Bíblia não mostra que Deus obrigou os homens a fazer estritamente o que Ele quer. Eu assisti num debate aí entre um arminiano e um calvinista, o calvinista dizia, mas então você quer dizer que a vontade de Deus é frustrada? Não, a vontade de Deus não é frustrada. Deus tem essa vontade que os homens se salvem, mas Ele já sabe que quem vai se salvar e quem não vai. É interessante isso, né? Mas as pessoas não querem olhar por esse ângulo de visão, né? Ele deseja que todos se salvem, mas ele sabe que alguns não vão se salvar. E isso não o constrange, porque ele está sendo justo apenas. Quando alguém quer condicionar Deus aos 5 pontos do calvinismo, ou aos 5 pontos do arminianismo, eu acho essa pessoa cruel. É condicionar Deus a uma teologia de 5 pontos. Deus é amplo e restrito, certo? A misericórdia de Deus é sem fim. Então, aqueles que clausuram Deus em um desses 5 pontos do calvinismo, dizendo que Deus já estabeleceu quem vai se salvar e quem não vai se salvar, já está tudo certo. Claro, Deus já sabe, mas não que Ele tenha esse propósito. O propósito dele é que todos venham a se arrepender. E a Bíblia mostra isso em vários cantos. Está aqui. Eu estou citando pouquíssimos textos, mas a Bíblia mostra tudo. Vamos em frente. Então, aqui agora em Marcos 16 diz assim, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já será condenado. Aí alguém lá que é muito ferrenho naqueles 5 pontos diz, mas só não creu porque já não foi criado para crer. Não é que ele não foi criado para crer. Ele foi criado para crer. Mas porque ele tem a liberdade de crer ou não crer, ele não creu. Certo? Isso é o calvinismo. Eu tenho muitos livros, não são poucos aqui, que falam sobre livre-arbítrio e predestinação. Conheço as duas matérias, certo? Então, se alguém precisar, peça algum que eu mando. Agora, claro, tem que escrever para meu e-mail, né? jrspetrolina@gmail.com. Aí você vai lá citar o seu e-mail, claro, escrevendo um e-mail para mim, eu mando pelo seu e-mail. Ou então, se você tem o meu WhatsApp, peça que eu mando, certo? Tem muitos livros sobre isso. E aqui agora, um texto assim com a letrinha um pouquinho pequena, mas eu creio que você vai entender. Lucas 10, 17 a 20. Diz assim, voltaram depois os 70 com alegria, dizendo, Senhor, em teu nome até os demônios se nos submetem. Respondeu-lhes Jesus, ou respondeu-lhes ele, eu via Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Contudo, não vos alegreis, porque se vos submetem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Aqui, nesse texto dessa Bíblia aqui, não fala nem o livro da vida, né? Mas é isso, está escrito lá, essas pessoas, e é essa alegria que nós devemos ter. Pastor, mas como é que eu sei que o meu nome está escrito no livro da vida nos céus? Se você está obedecendo a Cristo, obedecendo a sua palavra, quando você peca ou erra em alguma coisa, você se ajoelha, pede perdão ao Senhor, procura não cometer mais aquele pecado, então, claro, querido, se você permanece assim, o teu nome está escrito no livro da vida dos céus. É porque você está com essa... Deus, na verdade, já de antemão previu que você
continuaria obedecendo. Mas se eu errar daqui para frente e não voltar mais para Deus, todos aqueles que esquecem de Deus, tem outros textos na Bíblia, o nosso pastor da nossa igreja, que é também um homem bastante preparado na palavra, ele trouxe esses versículos, eu não vou trazer hoje aqui, porque senão vai ser muito versículo e o vídeo fica interminável. Mas ele mostrou lá, as pessoas que se esquecem de Deus, já era. As pessoas podem se esquecer de Deus, certo? Então, tem vários textos na Bíblia. É preciso ter uma visão holística da Bíblia e não ficar se limitando a 5 pontos de um teólogo, 5 pontos de outro, tal. Entendeu? Bote uma coisa na sua cabeça, meu querido irmão. A Bíblia está acima do teólogo e não o teólogo acima da Bíblia. Vamos em frente. E para concluir, eu trouxe aqui Apocalipse 3:5, que diz assim: o que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Isso é Jesus que está dizendo lá em Apocalipse, na sua aparição. Ele está dizendo, e João registra isso, certo? Ora, o que vencer, há uma batalha. Há uma batalha. E nós precisamos vencer essa batalha. A batalha da incredulidade, contra a incredulidade. A batalha contra o mundo vil e pecaminoso. A batalha contra as hostes malignas de Satanás é uma batalha. Mas tem um detalhe: você não está só nessa batalha. Deus, através do Espírito Santo e os seus anjos, o Espírito Santo lhe guiando, os anjos lhe protegendo. E é claro que os anjos são emissários de Deus, que trabalham em favor do povo de Deus. Isso está muito claro na Bíblia, lá no Velho Testamento, você vê até anjo guerreando ao pé do muro de Jericó, certo? E foi reconhecido, Josué disse: tu és dos nossos ou dos dele? Não, eu sou do exército do Deus vivo, respondeu aquele anjo. Ele estava lá, ajudando os israelitas. Então, meus queridos, Deus está com você. Minha querida, meu querido, Deus está com você nessa batalha. Você será sempre mais do que vencedor, como disse o apóstolo Paulo. Para eu achar que não tem livre-arbítrio e que Deus já criou uns para serem salvos e outros para serem perdidos, eu estou indo totalmente contra o atributo de justiça de Deus. É um atributo dele. Deus é justo, Deus é justo, mas é amoroso, certo? Ele quer que todos os homens se salvem. Eu citei pouquíssimos versículos para o vídeo não ficar muito longo, mas tem muitos, pesquise. E repito, as pessoas que ficam defendendo muito Armínio, Calvino, não sabem que Armínio foi discípulo de Beza. Quem era Beza? Sucessor de Calvino. O que foi que Armínio fez? Jacobus Armínio. Ele foi tentar fazer algo ferrenho para combater o pelagianismo, justamente confirmando a predestinação de Calvino. Quando ele foi estudar para fazer isso, ele descobriu que Calvino estava totalmente errado e disse isso nos seus escritos. E Calvino estava muito distante. Bem, não estou aqui ficando ao lado de Calvino nem ao lado de Armínio. Estou aqui ficando ao lado da palavra de Deus, a Bíblia. Leia, continue forte, firme e forte. Deus é maravilhoso, Ele quer que todos os homens se salvem. Senão não precisava ter mandado Jesus Cristo. Para que mandar Jesus Cristo? Morrer por alguém que já estava salvo, já foi criado para salvação. Então Deus, por acaso, seria uma pessoa sem... Aí, se a gente for pensar assim, despreza logo a onisciência de Deus, a sua presciência. Ora, se Deus já tinha criado uns para serem salvos e outros para serem perdidos, conforme diz a predestinação ferrenha de alguns, para que mandar Jesus? Para que o plano de salvação que está lá em Gênesis capítulo 3, verso 15? Para que o cumprimento de tudo isso, das profecias de Isaías? Então, meus queridos,
A Bíblia, nós precisamos ter uma visão holística de Gênesis a Apocalipse para firmarmos conceitos sobre determinadas doutrinas e não ficarmos travados ou querermos enclausurar Deus em 5 pontos de um teólogo e 5 pontos de outro. Deu para entender? Deus não está enclausurado a essas teologias, certo? Deus abençoe, até a próxima. Se você pedir o livro, eu mando. Predestinação e livre-arbítrio. 4 teólogos, 2 combatem a predestinação e outros são a favor. Outros 2. Norman Geisler é um deles, certo? Deus abençoe, até a próxima, mas não se esqueça, inscreve-se aí no canal, porque o nosso objetivo aqui é trazer esclarecimento para as pessoas que nos perguntam as coisas. Deus abençoe, até a próxima.